Fala aí, moçada, beleza? Professor Laurence na área. Gente, conforme o combinado, hoje é hora de resolver mais exercícios do tipo de probabilidade, né? Nós vimos na aula passada que para você fazer um cálculo era simples. Era você fazer uma fração, né? Era você fazer uma construção, por exemplo, de uma fração, onde na parte de cima você teria o número de situações que você queria, ou seja, o que eu quero, e embaixo, por exemplo, o total de situações que você tem. Tá? Então, de uma forma resumida, é claro, né? Eventos favoráveis e aqui embaixo, por exemplo, o espaço amostral. Número de elementos, espaço amostral. Só que, gente, quando você faz um cálculo de probabilidade, nós temos algumas variações, alguns tipos de resoluções para você fazer, então, né, quando você fala sobre o tema probabilidade. Então vejam, o tema de hoje fala sobre a probabilidade, pessoal, da união. Problemas, por exemplo, que você vai ter que unir, juntar informações, né? Por isso que é chamado de probabilidade da união. Eu vou criar um exemplo, então, gente, aqui na tela, para a partir de lá a gente criar uma situação, talvez uma fórmula, um padrão matemático, para que fique algo geral, né? Então, por exemplo, o problema agora vai ser o seguinte. Imagine a seguinte situação. No lançamento de um dado comum de 6 faces, determine a probabilidade de sair um número par ou um número primo. Tá? Então eu vou lançar um dado e observar a face voltada para cima. Qual a chance de, por exemplo, você obter, né, um número par ou um número primo? Pessoal, é o seguinte, vamos agora falar um pouco, quando você fala, por exemplo, nessa questão da união e tudo mais, na questão de conectivos, ou de um conectivo bem especial para a aula de hoje, tá? O chamado conectivo OU, tá? Olha, em linguagem de probabilidade, esse conectivo aqui, gente, é um conectivo que eu chamo de inclusivo, tá? O que é um conectivo inclusivo? Ele faz, pessoal, aumentar as chances de um caso acontecer. Se você observar aqui, gente, ó, lançamento de um dado comum, tudo mais ali, determine a chance de sair um número par ou um número primo. Então, sair o número par, opa, me interessa essa chance, ou, por exemplo, o número primo também me interessa, tá? Então, falar em ou é um conectivo inclusivo. E um conectivo inclusivo, ele faz você somar, aumentar, né, a tua chance. Então não esquece, sempre que você ler uma questão a partir de hoje e você observar que esse conectivo ou, some os cálculos, aumente a chance disso acontecer. Então se, por exemplo, estou lançando um dado, então eu ganho se, por exemplo, sair um número par ou um número primo, você pensa que, imagine, esse ou está aumentando a chance, né? Ele está aumentando a chance disso acontecer. Ou somar, ou é somar, tá? Então voltando para cá, então nós temos aqui dois tipos de cálculos, tá? Então você tem, por exemplo, uma situação do dado, tá? Então observei o dado, primeiro passo lá no dado, escreva o espaço amostral, tá? Então tudo que pode acontecer no dado você chama então de espaço amostral. Então no dado você vai ter o seguinte, ó, esse espaço amostral aqui, ó, nós temos, por exemplo, 1,2, 3, 4, 5 e o 6. Beleza. Então a pergunta é o seguinte, eu ganho, saiu o número par e ganho, saiu o número primo, né? Então, por exemplo, vou fazer um cálculo aqui, ó. Qual é a probabilidade, fazendo tudo separadinho, só para você entender, né? Então, qual é a probabilidade, pessoal, de você lançar o dado e, por exemplo, sair esse evento aqui, ó. Esse evento, por exemplo, é um número par. Probabilidade de sair um número par. Cara, essa chance é a seguinte. Vamos usar então aquela fração que você aprendeu com o Laurence, né? Para fazer esse cálculo, o que você faz? Números pares. Quais são os números pares nesse caso aqui? Ou 2, ou 4, ou 6. Né? Então, os números que me interessam, que eu quero, são 3 elementos. E quando você fala, por exemplo, na questão então de um dado, o espaço amostral aqui, gente, é equivalente a 6, tá? 3 sobre 2, desculpe, 3 sobre 6 é equivalente ao valor de 1 meio. Mas eu vou deixar por enquanto em forma de fração assim, não irredutível. Essa é a chance de você lançar um dado e sair, por exemplo, uma face voltada para cima, que é um número par, né? E vou fazer um cálculo também aqui separado, pessoal, que é o seguinte. Vou lançar um dado e fazer, por exemplo, o cálculo de qual é a probabilidade agora de você fazer um lançamento e a face voltada para cima
ser, por exemplo, um número primo. Um número primo. Só para vocês não esquecer, né? O que é um número primo? São aqueles números, por exemplo, que possuem exatamente dois divisores. O número 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Lembra disso? São números que possuem exatamente dois divisores. Então, se você observar aqui, gente, quais são os números primos que você tem, por exemplo, aqui no dado? O 2, o 3 e o 5. Né? Notem que o número 1, pessoal, ele não é primo, tá? O número 1 não é primo. Então, nós temos aqui os eventos favoráveis. O que eu quero? 2, 3 e 5. Então, são 3 eventos favoráveis novamente, de um total, por exemplo, aqui de 6, né? 3 de um total de 6. Fiz os cálculos separados, né? Então o cálculo saiu número par e, por exemplo, saiu número primo. Legal, bacana. E Laure, se você me falou, se por exemplo você quiser um cálculo de acontecer o primeiro caso ou o segundo caso, você vai somar as chances, né? Então a pergunta da questão foi a seguinte, ó. Encontre a probabilidade de, por exemplo, sair um número par, tá? Ou, por exemplo, sair um número primo. Então, o que você faz agora, Laure? Se você vai somar, você está aumentando a chance disso acontecer. Então, somando o primeiro caso aqui, você vai ter assim, ó, 3 sextos. O segundo caso aqui, ó, mais o valor de 3 sextos, tá? 3 sextos mais 3 sextos. Só cuidado com o detalhe, tá? Quando você fala em probabilidade da união, união é você fazer a junção, né? Você juntar os conjuntinhos. Cuidado com elementos repetidos, tá? Se pensar, bom, 3 sextos mais 3 sextos vai ser equivalente a 6 sextos, ou seja, a chance disso acontecer é 100%. Não pode acontecer, né? Porque tem elementos sendo contados 2 vezes. Então fiquem atentos, pessoal, quando você faz essa soma aqui da união com os elementos repetidos, né? Qual é o elemento, pessoal, que está em comum entre número par e número primo? Observem, esse número 2 aqui, ó, ele está como número par e como número primo ao mesmo tempo, né? Então você, quando faz a soma dessas duas frações, gente, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos porque você está somando valores repetidos. Com isso, você acaba, digamos, disfarçando o cálculo e aumentando a chance disso acontecer. Isso é falso, né? Então você vai ter que subtrair a probabilidade de quem, pessoal, dessa interseção do que tem em comum. Então você vai ter que tirar um deles aí. Então tira um sexto, né? Porque é o que está contado em cima e embaixo, né? Então o cálculo real mesmo disso acontecer aqui, gente, 3 mais 3 dá 6, menos 1, resposta é de 5 sextos, tá? Então a chance ainda continua grande, mas fica atento nessa questão então dos valores contados, né? 2, 3 vezes para não ficar nada de chance pseudo, né, uma pseudo chance e aumentando a chance de uma situação que não acontece, tá? Então, de uma forma geral, pessoal, de uma forma geral, o que acontece ali? Quando você fala, por exemplo, em probabilidade da união, agora pensando de uma forma geral, vamos escrever uma fórmula aqui, ó, tá? Então, a probabilidade de, por exemplo, o caso A, união B acontecer, união, né? É você fazer o seguinte: você faz o cálculo do primeiro caso acontecer, probabilidade do primeiro caso acontecer, primeiro evento acontecer. Nós fizemos, ó. Faz o primeiro cálculo do evento 1 acontecer. Depois você vai somar com a probabilidade, pessoal, do segundo evento acontecer. Nós fizemos. Primeiro par, que é o A, né? O segundo, o B, que é o primo. Só não esquece, quando você fizer a conta, você vai somar. Legal, perfeito, só que você vai ter que subtrair. Quem? A probabilidade de quem? Da interseção, tá? Então, ou seja, tem elementos repetidos? Se tiverem, você tira, tá? Então, se tiverem, você vai tirar, que seria o valor, então, de um sexto. Faz o primeiro, faz o segundo e tira o que tem em comum, tá? Então, aí você vai ter essa fórmula, tá? Que você não precisa decorar, gente, tá? De forma alguma. É mais uma questão de interpretação. Soma, soma e tira os elementos que estão, por exemplo, contados em comum. Feito? Tudo bem? Então, uma outra situação para a gente pensar agora, né? Para a gente pensar. Então, se você pensar, por exemplo, nessa próxima situação, né? O próximo exemplo de probabilidade, pessoal, então, da união. Vejamos, a questão fala o seguinte, vamos então ler aqui na tela o exercício proposto agora para a gente finalizar o encontro, interpretar um pouco mais essa situação. Vejamos. O envelope contém, por exemplo, 20 cartões, numerados de 1 até 20.
Então você vai ter então 20 cartões de 1 até 20. 1, 2, 3, 4, assim por diante. Tá? Considere o experimento de retirar um cartão qualquer e os eventos. Evento A. O número inserido no cartão ser um múltiplo de 2. Tá? O evento B, o número inserido no cartão ser um número múltiplo de 5. Então tem duas situações, o evento A acontecer e o evento B acontecer. No evento A, os números múltiplos de 2. Tá? O evento B, os múltiplos de 5. Pergunta. Determine a probabilidade de acontecer o evento A ou B, tá? Ou B. Então, A ou B, conectivo ou, lembre-se, fazer a soma. Então, você faz o cálculo do A acontecer, você faz o cálculo do B acontecer e depois soma, tá? União, somar. Só não esquece de você subtrair, né? Tirar a interseção. Então, observe o seguinte aqui, ó. Para o primeiro caso acontecer, tá? O evento A, ele falou o seguinte, ó. Evento A. Número inserido no cartão ser um número múltiplo de 2. Cara, de 1 até 20, quais são os múltiplos de 2 aqui? Ó? Vamos escrever esse conjunto A aqui. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, tá? Gente, fazer cálculo de probabilidade é você fazer contagem. E não pode errar nem para um a mais, nem para um a menos, tá? A gente não pode isso aí. Perfeito? O B acontecer, o número agora do B, o caso do B, o número inserido no cartão ser um múltiplo de 5. Então, o múltiplo de 5 é o seguinte: 5, 10, 15 e o valor então de 20. A pergunta da questão foi a seguinte: calcule a probabilidade do que? De A união B acontecer. Então lembre-se do ou, tá, gente? Ou inclusivo, ou você vai somar as chances. Então vou fazer o cálculo separado aqui, ó. Então a chance, a probabilidade do caso A acontecer é o seguinte: nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números disponíveis de um total de 20. O nosso espaço amostral são 20 números, né? Numerados de 1 até 20. E agora, o segundo caso acontecer, que é o caso B, que é o evento B, então a probabilidade do evento B acontecer aqui, gente, vai ser o seguinte: 1, 2, 3, 4. São 4 eventos favoráveis, de um total, por exemplo, aqui também de 20. A pergunta foi a seguinte: calcule a probabilidade de A união B. Né? Então, o que você faz agora? Você vai somar, né? Vai somar, por exemplo, o caso do A acontecer, que é 10 vinte-avos, somados agora com quem? Com o segundo caso, que é o caso do B acontecer, né? Então, o caso B acontecer é 4 vinte-avos. Observem agora nesses dois conjuntinhos, há elementos em comum? Se tiver, você vai ter que subtrair, né? Vejam, quem que é um número, por exemplo, comum a múltiplo de 2 e múltiplo de 5? Observem, o número, por exemplo, 10, ele é múltiplo de 2 e de 5 ao mesmo tempo. Ele faz parte, pessoal, da interseção, né? O número 20 também, né? Ele é tanto múltiplo de 2 quanto de 5. Então aí você vai ter que subtrair o quê? 2 de 20. Tirem, subtraem a probabilidade da interseção, né? Os elementos comuns. Então vejam, 10 mais 4 dá 14. 14 menos o valor então de 2, resposta 12 vinte-avos, né? Que você pode simplificar em cima e baixo agora pelo valor, por exemplo, de 4. Então nós temos, por exemplo, aqui o valor então de 3, sobre, por exemplo, o valor então de 5, né? 3 quintos. 3 quintos vai ser então a solução. Então faz a simplificação e aí você encontra a solução, tá? Eu até sugiro quando você faz a soma, tá, gente? Você simplifica lá no final. Então como você percebe que tem um O ali, gente, que vai somar as frações, deixa para você tornar irredutível lá no finalzão. Tá bom, gente? Beleza? Então tá certo. Esse foi o nosso encontro de cálculo de probabilidade da união. Conversamos no próximo encontro. Grande abraço do Lawrence e até lá, gente. Tchau!